Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Para quem não me conhece, meu nome é William, faço parte da comunidade Esperança. Estamos ali na comunidade Esperança do Sim, servindo, né? E é uma alegria sempre estar aqui com vocês, amém? De vez em quando eles estão lá, de vez em quando a gente está aqui. Recentemente estava lá o pastor Paulo, o pastor Léo, e é sempre uma bênção estar com você. E aprove o Senhor estarmos aqui hoje, juntos, trazendo uma breve reflexão da parte do Senhor, amém? E a ministração que nós vamos falar nessa noite é o prumo de Deus. Diga para o seu irmão aí, o prumo de Deus. Amém? Vamos começar aqui por Isaías 28, Amós 7, versículo 7 e versículo 8. Isso. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Vamos ler agora o Isaías 28, versículo 17. Isaías. Eu vou ler. Farei do juízo a régua e da justiça o fio de prumo. Só até aí. Amém? Todo mundo sabe aqui o que é prumo? Quem não sabe o que é prumo, levanta a mão aí. Quem não sabe? O prumo ele é usado nas obras. Eu acredito que todo mundo já viu o pedreiro com aquele fiozinho, quando ele vai levantar uma parede, ele coloca um fiozinho, coloca o prumo ali, para ver se para a parede poder crescer certinha. Tem parede que a olho nu você não percebe, mas quando você coloca o prumo, você vai perceber que a parede está toda torta. Na casa da minha sogra, por exemplo, teve um pedreiro, que eu já tinha conversado com ela algumas vezes, que não colocasse mais para fazer serviço lá. E ela insistiu, e quando eu cheguei lá, ele levantou, ele rebocou uma parede. Embaixo, o cimento estava fino, em cima grosso. Aí eu já vi que a parede já estava fora do prumo mesmo, né? Totalmente fora. E ele compensou no cimento. Mas por que o Senhor fala isso? Tanto em Amós quanto em Isaías, Deus usa essa figura do fio de prumo como um símbolo do seu padrão perfeito de justiça. Em Amós 7, o versículo 7 e 8 que nós lemos, o profeta vê o Senhor em cima de um muro. Só que ele fala que ele estava em cima de um muro que foi construído no rigor do prumo. Ou seja, um muro que foi feito de forma perfeita. E qual é o contexto disso? É que o povo de Deus, ele tinha se afastado totalmente do Senhor, vivendo de idolatria, injustiça, religiosidade. E depois de duas advertências que haviam sido suspensas por causa da intercessão do profeta Amós, Deus declara que agora vai colocar um prumo no meio do povo, mostrando que o tempo de ignorar o pecado acabou. Então veja, quando eu meditei nesse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, se o Senhor chegasse hoje e colocasse o prumo no meio da igreja, e eu não estou falando da igreja Comunidade Esperança, eu falo na igreja de uma forma geral, misericórdia. Todos os dias nós encontramos um escândalo no meio da igreja. Todos os dias. Não tem um dia que você não tenha uma notícia envolvendo alguém
que se diz cristão. E o mais triste é quando são homens e mulheres que estão no altar, pastores e líderes. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? É porque Deus está falando que quer passar o prumo aqui para ver o pecado? Não, não é nada disso. O que eu quero falar com vocês nessa noite é que Deus ele tem um padrão, e não é um padrão cultural, é um padrão de justiça, verdade e de retidão. Porque nós, muitas vezes, olhamos as coisas de uma forma totalmente diferente do que o Senhor olha. Muitas vezes nós olhamos os resultados, nós olhamos a aparência, nós olhamos o Instagram e temos uma percepção totalmente fora do prumo de Deus das coisas. Recentemente eu estava vendo no Instagram um casal que eu conheço, não é da igreja, e eles fazendo declarações de amor, ambos. E eu falei, que lindo, X anos de casamento. Uma semana depois, eu recebo a ligação pedindo para se encontrar, porque iam se separar. Veja que foge totalmente. Quando você abre em Jó 1:8, você vai ver o Senhor dizendo assim, abre aí, querido, só para a gente fazer essa alusão aqui. Jó 1:8. Olha o que diz o texto. Então o Senhor disse a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Agora coloque o versículo 1 desse mesmo capítulo. Olha o que diz. Na terra de Ur vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. O 2. Pode passar para o 3. Fala dos filhos que ele tinha. Lá no final diz assim, era o homem mais importante do Oriente. Observe que quando Deus fala de Jó, ele não diz, você viu Jó? É rico, é o homem mais importante do Oriente, tem muitas posses, não. Ele não fala isso. Ele diz, é um homem íntegro, justo e que se desvia do mal. Ou seja, observe como a percepção é totalmente diferente. Porque nós temos a mesma percepção, muitas vezes, que Satanás tem. E qual é a percepção que Satanás tem? Ele é porque tem. Qual é a percepção que nós muitas vezes temos? Fulano é abençoado. Por quê? Porque tem. Mas qual é a percepção que Deus tem? Ele tem porque ele é. Isso muda tudo. Porque você vai encontrar muitas vezes alguém que tem muito dinheiro, muitas condições e posses e vai dizer, é um homem abençoado, e na verdade não é. Às vezes ele quer se matar mesmo. Ele está batendo na esposa dentro de casa, ele maltrata os filhos, ou ela faz isso. E às vezes você tem alguém que não tem condições. Alguém que está tendo uma vida sofrida muitas vezes, mas é uma pessoa abençoada. Tem pessoas que têm tesouros em casa, mas está em busca de tesouros lá fora. E perdendo sua família, que é o bem mais precioso e importante que você tem. Eu já saí um pouco do que eu ia falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos seguir aqui. Então o prumo está na palavra de Deus, no qual o Espírito Santo sempre vai nos conduzir a fazermos as mudanças necessárias. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é, o prumo, ele não serve para consertar, e sim para revelar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Quando nós colocamos a nossa vida no prumo, que é a palavra, que é a condução do Espírito Santo, a primeira coisa que vai acontecer é que vai ser revelado. É por isso que tem pessoas que você convida e não vem para a igreja. Porque ele sabe que quando chegar aqui ele vai ser confrontado. É por isso que tem pessoas que evitam conversar com você. Porque vai ser revelado o problema. E foge. Não quer te ouvir muitas vezes.
não quer ir para o encontro com Deus de jeito nenhum. Tinha uma pessoa que eu convidava incessantemente para ir para o encontro. E nem ia para a igreja, para o GE, nada. Estourou a bomba. 4 anos em adultério. Aí por que não vem? Porque vai ser revelado. Porque vai entrar no prumo. E muitas vezes a gente não quer isso, o confronto. Então, o que é que vai ser revelado? Caminhos tortos, motivações erradas, características que precisam ser corrigidas, pecados escondidos, atitudes que parecem certas e não são. Nós precisamos estar abertos a isso, querido. Hoje nós estamos em uma geração que tem muita dificuldade de ser corrigida. Eu falei, se eu não me engano, sobre isso em um dos pontos da última vez que eu estive aqui. Se eu não me engano, eu falei sobre mentalidade de discípulo. E nós temos uma geração que tem muita dificuldade de ser corrigida. Você fala qualquer coisa, a pessoa já fica chateada, já não quer mais vir para a igreja, já não quer mais ir para o GE. Olha que situação. Eu reencontrei uma pessoa de muitos anos de caminhada. Assim, não ela comigo, mas ela tinha muitos anos de caminhada. E eu reencontrei depois de muitos anos. E essa pessoa entrou numa célula e fez uma postagem indevida em um grupo. E aí o líder chamou essa pessoa saiu da célula e não foi mais. Não quis nem mais ir para a igreja. Só por causa que o líder falou da postagem. Olha que coisa, irmão. Isso acontece em todo lugar. Pessoas que não querem entrar no alinhamento e no prumo. Nós temos uma visão de Deus aqui, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Então, constantemente, vai ter que colocar o prumo para a gente ser alinhado ao propósito. Então, às vezes, o pastor vai chamar, o líder vai chamar e dizer, isso aí está fora do propósito, vamos vir para o prumo. É por isso que eu falo sempre que todas as vezes que você for tomar uma decisão, você precisa analisar se ela contribui para o propósito de Deus na sua vida. É uma das melhores maneiras de você tomar decisões. Isso que eu vou decidir contribui no propósito de Deus na minha vida? É isso mesmo ou ela me afasta do propósito? Então, nós precisamos entender que o tempo de ser criança passou. Agora é tempo de estar no alinhamento, debaixo do direcionamento de Deus, amém? Então, essa geração quer nos convencer que o errado é certo. Todos os dias. Essa geração quer nos convencer de que ser fiel é anormal, que traição é normal. Todos os dias. Irmãos, em 2013, eu entrei na faculdade. Entrei com 27 anos. Quando eu entrei na faculdade, na minha primeira semana, o grupo de colegas conversando, a primeira frase que eu ouvi foi, todo homem trai. Primeira semana, véio. Falei, rapaz, nem começou ainda, já começou os problemas. E aí eu falei, discordo. Discordo. Por que você é fiel? Eu falei, sou fiel, graças a Deus. Sabe o que aconteceu? Uma das pessoas daquele grupo fez a missão dela provar que todo homem trai. E veio para cima com tudo. Olha que loucura. O negócio foi tão sério que teve um dia que eu estava sentado na cantina da faculdade, com Joyce, que ela fazia psicologia, e essa menina passou me alisando pelas minhas costas, na frente da minha esposa, para provocar. Você vê que é uma enviada do inferno mesmo, que ela queria provar que todo homem trai. Porque a sociedade quer te convencer que o errado é que é o certo. A sociedade quer te convencer que não vir à igreja é normal. A sociedade quer te convencer que você precisa viver a sua vida, que você precisa fazer o que você quer, o que você gosta, que você tem que ficar isolado. A sociedade quer te convencer que se você não estiver bem, não vá para a igreja, que as pessoas vão ver que você não está bem. Não, irmão, é aí que você tem que vir mesmo. E tem que chegar aqui e dizer, eu não estou bem. Ore por mim, me ajude. Mas a sociedade quer que você isole. Quando você vai ler
sobre Davi e Golias, você vai ver lá ele dizendo, mande um homem. Por quê, irmãos? Um homem? Porque um homem é mais fácil ser derrotado. Porque um homem só, ele pode ser ruim de escudo, ele pode ser ruim de espada, de ser bom com lança. Mas quando se junta uma multidão, você não sabe quem é quem, irmão. Um é bom com flecha, outro é bom com espada, outro é bom com estilingue. É uma multidão, é um só. É por isso que o inimigo quer isolar você, para te derrubar mesmo. Fica mais fácil, então, não se isole. Isaías 59, irmão, fala que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te abençoar, nem os seus ouvidos surdos que não possam te ouvir, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, e que impede o rosto dele de nos ver. Os nossos pecados. Então o prumo de Deus, ele vem para alinhar o nosso caráter ao céu. Ele vem para revelar aquilo que está errado, para que eu possa corrigir todos os dias. Quem aqui não tem pecado? Tem alguém que não tem pecado? Porque 1 João 1,8 diz que se eu disser que não tenho pecado, não há verdade em mim. E o versículo 9 diz que se eu confessar, ele é fiel e justo para me perdoar. Então eu peco todos os dias, irmão. Eu falho todos os dias, mas todos os dias eu tenho que fazer o quê? Me submeter à palavra de Deus. Me submeter à vontade dele. Porque tem dia que chega o dia mau. E a vontade muitas vezes que dá é jogar tudo para cima e dizer, fui. Ou só acontece comigo? Ou nunca aconteceu com vocês? Já aconteceu com alguém aqui? E quando eu falo isso, eu não estou falando da igreja não, eu estou falando de tudo. Eu estava vendo um vídeo de 2 casais de idosos. Olha que loucura. Parece ser engraçado, mas é sério. A repórter perguntou assim para a esposa, você já pensou em se separar? Ela disse, nunca. Mas em assassinato. Ela falou na resenha o que ela quis dizer. Mas em matar ele, já pensei um bocado de vez. Olha que loucura. Porque, irmão, muitas vezes a vontade é jogar tudo para cima e ir embora. E dizer, chega. Mas o propósito é maior que a dor. Essa é uma palavra que me pegou já tem alguns anos. E eu não esqueço. O propósito é maior que a dor. Muitas vezes você quer fazer algo, mas o propósito te impede de dizer, opa, isso vai contra o propósito. Não vai, vamos seguir. Esse ano eu faço 20 anos de casado, irmão. E, graças a Deus, um casamento muito saudável. Minha esposa é uma mulher de Deus. E nós temos um casamento, eu digo que hoje nós vivemos a melhor fase do nosso casamento. Os primeiros anos foram muito difíceis. 2 mundos muito diferentes. Mas hoje nós vivemos a melhor fase do nosso casamento. No entanto, hoje, depois de 20 anos, nós falamos sem nenhum problema de que amor não sustenta casamento. Sem nenhuma dificuldade. Nós amamos, mas sabemos que isso não sustenta. Uma das coisas principais é a decisão. É você decidir perdoar, tolerar, superar, abrir mão muitas vezes, compreender o outro, entender a situação do outro. Eu peguei uma época que Joyce estava com depressão, irmãos, não sei quem aqui já conviveu com alguém com depressão, mas é terrível. É muito ruim. É aí que vem a decisão. É aí que vem, realmente, esses momentos que mostram quem você é. Porque o deserto, ele revela quem você é. Vamos adiantar, porque a hora aqui já foi. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o prumo de Deus é a bússola que alinha o nosso caráter ao céu. Como eu disse, o prumo ele vai revelar o que está errado. Assim eu posso corrigir, eu posso trazer alinhamento tanto na minha vida como na minha casa, ajustando ao padrão do céu e não ao padrão terreno.
Olha que coisa. Alguns anos atrás, a esposa de Cacá pediu divórcio. E ele virou motivo de chacota. Por quê? Porque o motivo da separação foi: ele é muito certinho. Ele é muito bonzinho. E aí o que é que os homens diziam? Tá vendo? Que a gente não pode ser bonzinho demais? Aí, olha que loucura, irmãos. Aí as pessoas perdem a sua essência por causa do padrão do mundo. O mundo ele vai trazer um padrão emocional, cultural e humanista. Mas nós não estamos alinhados com o mundo. Nós estamos alinhados com o céu. Eu preciso entender isso. O meu alinhamento é com o céu. Então você vai ser chamado de anormal. Você vai ser chamado de louco. Vai acontecer. As pessoas vão fazer chacota de você. Como aconteceu muitas vezes comigo na faculdade, em que as pessoas não entendiam as minhas decisões, mas eu estou alinhado com o céu. Quando eu disse em 2021 que eu ia sair de Salvador para vir para a Feira de Santana, você não tem noção das coisas que eu ouvi. Porque eu acredito que todo mundo sabe, né? Que em Salvador a fama de feira é terrível. Você é maluco? Ir para a Feira de Santana? Você é louco? Falei, não, mas o Senhor me mostrou e eu vou. Porque eles tinham um plano, irmãos, e tem um plano aqui nessa cidade. E Deus é tão poderoso que em 4 anos eu já comprei minha casa e já montei meu escritório. Olha que coisa. Aí as pessoas olham, é por isso que eu falo da questão da percepção. Porque as pessoas ficam olhando os seus resultados. Só que graças a Deus eu tenho um coração guardado no Senhor e eu não estou preocupado em mostrar resultado para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga, irmão. Entenda isso. Eu não estou preocupado. Eu estou quietinho, trabalhando. Eu comecei a advogar em 2019. Em 2020 veio a pandemia. Foram quase 2 anos sofrendo por conta disso. Em 21 vim para cá. E a gente foi fazendo. Ah, rapaz, trocar de carro. Não, eu vou trocar no tempo certo. Ô, rapaz, não sei o que, você tem que ter as calma. Comprei minha casa, irmão. Comprei, montei meu escritório. Estou viajando para fora, para trabalho, construindo devagarzinho. Porque meu alinhamento não é com o mundo. O mundo mandaria eu comprar um carro caro para quem me vê dizer, ah, ali é um cara de sucesso. Você sabe quando eu sei que eu sou um cara de sucesso? Quando hoje de manhã eu sentei com minha esposa e meu filho num café, eu disse, eu sou um cara de sucesso. Aí eu sei que eu sou de sucesso. Não é o que está na garagem. Não é o que está no meu bolso. É o meu alinhamento com o céu que me faz ser uma pessoa de sucesso. E é isso que nós precisamos entender e trazer para as nossas vidas. O prumo de Deus, ele vai nos direcionar a crescer da forma correta. Da forma certa. Porque, como eu disse, o Senhor ele não olha como você olha, irmão. Olha o que está escrito em 1 Samuel 16. Versículo 6. Olha como o homem vê. Se não é exatamente assim que a gente vê. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Quem era Samuel, irmão? Profeta do Senhor. E pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o coração, irmão. Nós olhamos a aparência. Nós olhamos os resultados. Nós olhamos o que está no Instagram. Irmão, eu saí para descansar, eu não postei uma foto. Uma história, nada. Só uma pessoa que me marcou um dia e eu postei. Por que, William? Você não queria que o pessoal visse, não? Porque eu falei, para quê mesmo? Não estou afim, não.
Trabalho um ano todo com o celular na mão, eu estou cansado, não quero ficar com o celular na mão. Eu largava o celular lá. Eu estava cansado, todo dia. E outra, haveria o risco de eu pegar e ter algum cliente lá mandando mensagem. Aí eu falei, ó, larga lá. Nós olhamos muita aparência, mas o Senhor está olhando o coração. Amém? Entenda que o Senhor vê como você é e não como você está. Você precisa entender isso. Ele quer que você entre no prumo para você viver o que Ele projetou para a sua vida. O que Ele projetou para a sua casa, para a sua família. Porque quando o Senhor encontrou Gideão, Gideão se via como um fracassado, como o mais pobre, o menor de sua casa. Mas o Senhor via como um homem valente. O Senhor o via como a pessoa que tinha a força necessária para executar o plano, o propósito. Porque o Senhor não vê como você está, Ele vê como você é. Então hoje você pode estar se vendo como um derrotado. Você pode estar se vendo como um fracassado. Mas o Senhor não vê você assim. Ele vê você como um vencedor. Amém? Amém ou não amém? Porque Ele te vê exatamente como Ele projetou você para ser. Eu jamais imaginaria, irmãos, eu estava lembrando essa semana que quando eu peguei o resultado do vestibular e mostrei para um primo, ele disse, qualquer pessoa passa no vestibular. Olha para isso. Só que Deus é tão bom que todas as vezes que eu ouvia a palavra de negatividade, isso me gerava motivação. Mas por quê? Porque Ele via o William que cresceu, nasceu e cresceu na porta do esgoto em Pernambués, em Salvador. Mas o Senhor já via onde eu ia chegar. Ele já via. E eu não queria contar por causa do tempo, mas eu vou contar rapidamente. Eu lembro que eu estava em 2016, quando eu estava com a banda, a gente estava tocando em uma igreja na Ribeira. E quando eu terminei de ministrar, um pastor me chamou e disse, não, vai embora que eu quero conversar com você. E aí eu fiquei do lado de fora esperando. Ele veio e disse assim para mim, ó, enquanto você ministrava, eu vi 2 aviões na sua cabeça. Você vai viajar. E o Senhor está mandando você começar a pregar. E naquela semana eu já tinha rejeitado, porque eu não gostava de pregar. Eu só gostava de cantar. E naquela mesma semana meu pai tinha me chamado, e todas as vezes que ele me chamava, eu dizia não. E naquela semana ele já tinha chamado. E aí eu falei, beleza, vou começar a pregar então. E aí eu fiquei animado. Falei, eu tenho uma banda, ele viu 2 aviões, vou ficar famoso, irmão. Vou tocar o Brasil todo, a galera vai cantar minha música, já tinha gravado CD. Vou ficar famoso, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ficar empolgado. Não estava formado ainda na faculdade. Pô, meu irmão, passou anos e eu não viajei. Nada. Falei, Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir essa promessa, Senhor? Esses aviões que não chegam. Aí um dia minha irmã estava aqui em feira, a gente já estava na Esperança. Isso deve ter uns 2 anos. E Joyce estava fazendo uma pintura profética, e ela vindo como era. E ela falou, também vou fazer um quadro. E começou a pintar um quadro. E se você entrar no meu Instagram, você vai ver essa foto lá. E aí ela pintou. E ela alegre, dizendo, oh meu Deus, olha o que Deus ministrou para mim. Aí ela disse que o Espírito Santo falou com ela, não é para você, é para o seu irmão. E ela não sabia dessa história. E aí quando ela me deu, era um globo com 2 aviões ao redor e a frase em cima, a promessa ainda está de pé. E só no ano passado, eu fui 4 vezes a São Paulo a trabalho. E na primeira vez que eu fui, o cliente queria que eu pregasse. Quando eu terminei a palestra, por que você não pregou, velho? Você tinha que ter pregado também. Você tinha que trazer uma palavra. Eu falei, se eu soubesse. Aí agora, toda vez que eu vou, no meio da palestra, palavra. Toda vez. Ele falou, eu quero que você venha aqui 4 vezes todo ano. Eu falei, não, 4 vezes é muito. Vamos botar 3.
Fevereiro, março, estou lá de novo em São Paulo, ministrando. E o melhor é o resultado desse trabalho. Pessoas sendo tocadas, trazendo um resultado financeiro para a empresa, sabe? Propostas para eu ir para lá. Eu não quero, tchau. Mas eu queria você aqui. Outros clientes que surgiram. Não, tem um propósito, sabe? Mas por quê? Por causa do alinhamento. Mas isso, irmão, já tem 9 anos que eu recebi essa promessa. Olha que coisa. Só que Deus, Ele já me via para o propósito dEle. E eu não conseguia enxergar ainda. Mas Ele já via. O Espírito Santo nos convence do pecado, aponta o caminho e nos guia à verdade. E transforma o nosso caráter. Amém? Terceira coisa, o alinhamento nos leva a compreender a verdadeira prosperidade. Eu não vou me estender. Salmo 1 diz, tem uma frase que lá, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem. E aí vai no final, no versículo 13 ele vai dizer, tudo que fizer prosperará. Essa é a pessoa que está com o caráter alinhado com o céu. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo. Por quê? Porque ele está alinhado com o céu. Nós precisamos entender isso. Então, Jó, ele tinha o que tinha porque ele era. Ele não recebeu para se tornar. Tem um monte de gente que diz, quando eu ficar rico, eu vou ajudar os pobres. Não, irmão. Quem ajuda mesmo, ajuda com quem tem. Porque ele já é. Ele não precisa se tornar para ajudar. Ele já é daquele jeito. Então ele já abençoa. Então a prosperidade vem e ele continua abençoando porque ele é assim. A pessoa que diz, quando eu ficar rico eu vou abençoar, é a primeira que some. Você nem vai encontrar. Desaparece. O que tem de gente assim, irmão, que sumiu. Não é brincadeira. Eu já falei isso aqui, vou adiantar. Eu estou correndo aqui que já deu 9 horas. Vamos nos concentrar no que realmente importa. Tem pessoas que são prósperas e não sabem. Isso vai de encontro que eu falei aqui já. Tem pessoas que são prósperas e não sabem. Se você for em casa agora, você vai entender por que você é próspero. E por que você é próspero. Sabe, eu estava conversando hoje no café da manhã. Praticamente todos os dias eu tomo café com Joyce. A gente senta e fica ali meia hora conversando. Não sei tanto assunto que é, depois de 20 anos que a gente tem, mas todo dia a gente fica conversando ali. A gente toma café e conversa. E a gente estava falando sobre isso hoje, sobre casamento. A gente estava conversando sobre isso, eu dizendo, é tão difícil você encontrar alguém que divide com você tudo, sabe? De tal forma, uma pessoa que é parceira mesmo, que está ali colado, que lhe entende, que está junto. Não é fácil. Só que eu não encontrei. Nós construímos isso durante o caminho. Porque quando a gente casou, o pau quebrava. Porque a gente era muito diferente. Por quê? Eu casei. Como foi que eu casei? Não lavava um prato, fazia nada. Então eu chegava em casa, eu queria tudo como minha mãe fazia. Só que eu não casei com minha mãe. Então o pau quebrava. Só a gente foi construindo com o tempo. Eram várias coisas, não tem como contar. E a gente construiu isso que nós temos hoje. E hoje eu posso dizer a você, eu sou um homem próspero. Eu não sou um homem próspero porque eu estou gordo e tenho bastante comida à minha dispensa. Não é isso. Eu sou próspero porque quando eu chegar em casa agora, que eu abrir minha porta, que eu olhar, vou dizer, meu Deus, eu vou usar a frase preferida do pastor Léo. Quem diria? Quem diria que aquele menino lá que estava caindo no esgoto em Pernambués, filho do caseiro e da empregada doméstica, ia estar hoje onde ele está? Quem diria? Quem diria? Sabe quem? O Senhor. Ele disse. Ele falou. Agora você precisa estar alinhado com Ele.
Quarto e último ponto, para a gente encerrar. Eu corri aqui, cortei algumas coisas. Não adianta você querer andar no prumo e no alinhamento se o fundamento não for Cristo. Não adianta você levantar uma casa, irmão, se essa casa não tiver alicerçada, ela vai cair. Ah, não, mas eu construí bonitinho, mas está fora do prumo. Tem gente que construiu uma prosperidade fora da rocha, fora do fundamento. Eu orava, irmãos, direto ao Senhor, perguntando por que as promessas ainda não tinham se cumprido. Porque as promessas que Deus me fez, e não foi através de sonho, ele me mostrou em várias formas, inclusive de pessoas que nem me conheciam falar sobre prosperidade. E eu perguntar ao Senhor, Deus, por que as promessas não acontecem na minha vida? E Deus me levou a 2019, julho de 2019. Eu estava em Salvador. Eu tinha acabado de abrir meu escritório. E eu estava com a chave do escritório na mão. E dei para o meu pai. Meu pai, que é pastor, ele pegou o óleo, pediu para a igreja ficar em pé. Imagine a felicidade dele. Você não tem noção, irmão. Filho, primeiro advogado da família. Olha que coisa. Tem noção da felicidade. Pegou, orar, vamos orar e tal. Mas eu fiz uma oração naquela noite. Eu disse, Deus, não deixe eu me perder. Aí Deus me respondeu isso. Ele disse, eu só respondi sua oração. Porque se eu liberasse, você ia se perder. Então ele começou tipo como conta-gotas. Ó, vou liberando, você vai se ajustando, você vai se adaptando, você vai dizendo os nãos que você precisa dizer, os sims que você precisa dizer. Porque aparecem propostas para você sair. Eu recebi várias propostas e recebo constantemente. A última proposta que eu recebi foi para abrir um escritório em Aracaju. Para ficar lá e cá. O cara é milionário e ele tem contatos de outras empresas do ramo e disse, eu vou montar o escritório, você lidera a equipe e eu trago o cliente. Para que negócio melhor que esse, irmão? Pegar contrato de 200 mil, 300 mil, 100 mil. Olha que coisa gloriosa. Mas eu disse, não. Está fora do propósito. Não vou. É fácil você dizer alguns nãos? Não é fácil. Não pense que eu disse não, alegre. Não, às vezes está sofrido. Por quê? Às vezes você olha para o seu carro e diz, negão, meu carro, eu chamo meu carro de negão, é preto, eu falei, já está coroa, né? Está na hora, mas tem que segurar mais um pouco. Aí vem uma proposta dessa, você já se imagina o quê? Olha, agora o negócio pegou. Mas não, irmão. Existe um alinhamento. Existe um prumo, amém? Então, não adianta você querer construir. Olha o que está escrito em Salmo 127:1. Salmo, é isso mesmo? É, Salmo 127:1. Coloca aí, eu acho que eu anotei errado aqui. Aqui não foi esse. É esse mesmo. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Olha o que está escrito em Mateus 7:24. E eu só vou ler duas partes desse versículo, desses 3 versículos. Caiu a chuva e os rios, e a casa que estava edificada sobre a rocha não caiu. Todo mundo conhece esse texto. E está lá em Mateus 7. Que aquele que não construiu na rocha, quando vem as dificuldades, as circunstâncias caem. Mas aquele que constrói na rocha, ele permanece. Agora, olha que coisa incrível sobre o prumo. E é por isso que eu estou falando que essa geração precisa aprender a ser corrigida. Quando o pedreiro, quem aqui já levantou uma parede? Ou já ajudou? Uma pessoa, 2, 3, tem alguns. Quando começa a levantar a parede, e o pedreiro vê que está fora da linha, ele faz o que com o bloco?
Ó, dá uma batidinha para voltar para o lugar. Então não fique chateado, irmão, quando o pastor Léo pega o varão aqui no gabinete e dá umas batidas para ir para o alinhamento. É porque é necessário. Amém? Às vezes você é líder e às vezes tem que ser chamado e a gente não gosta. Mas é necessário. Primeira vez que eu fui chamado, ia estar sendo gravado, né? Primeira vez que eu fui chamado, eu não gostei não, velho. Mas por quê? Não estava acostumado. Por que não estava acostumado? Filho do pastor. Antes eu tive um pastor, durante 4 anos. Quando meu pai assumiu, fiquei 15 anos com ele. Então eu era o filho do pastor, eu fazia o que eu queria, entre aspas, né? Por quê? Estava na família o tempo todo, então não se tinha grandes preocupações. Mas agora não, agora é uma outra visão. Não estou dizendo que lá é bagunça não, pelo amor de Deus, viu? E não é. É porque a gente está junto todo o tempo todo. É mais difícil dar errado. Mas aí o que é que eu fiz? Eu vim aqui conversar. E sabe como eu saí daqui, irmão? Feliz da vida, edificado. Porque eu entendi que às vezes tem que dar umas batidinhas para botar no lugar. Para corrigir. Todos nós precisamos ser corrigidos. Às vezes passa o aparelho para tirar o excesso. E tem que ser tirado. Às vezes a parede fica torta porque o pedreiro está copiando o bloco de baixo que já está torto. O seu fundamento, irmão, é o Senhor. Não fica olhando o outro, não. Fica a comparação, é terrível. Olhe para o Senhor, Ele é o seu fundamento. Amém? Assim como um prédio precisa de prumo para ficar em pé, nós precisamos da palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. E para encerrar, eu vou ler 1 Coríntios 3:10. E agora eu vou encerrar mesmo. Porque quando a gente fala que vai encerrar, às vezes leva meia hora, né? Mas não, agora eu vou encerrar mesmo. 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Veja cada um como constrói. Aí ele vai dizer lá no 11. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha. Nós precisamos ter isso em mente, que Ele é a nossa rocha. Nós estamos firmados na rocha. Amém? É o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo. É Ele, irmão. Às vezes, nós buscamos em coisas e em pessoas aquilo que só está no Senhor. Por isso que às vezes você está no chão, é por isso que acabou, porque você construiu no lugar errado. Você precisa construir no Senhor. Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso alicerce. Então, eu não sei se você que veio aqui nessa noite ouviu essa palavra e entendeu